A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para estudar o Evangelho de Jesus, embora esteja muito frio, nós aqui estamos recebendo o calor humano, o calor da espiritualidade, com muito amor no coração, para fazer o programa de hoje. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando se desejas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus, neste momento vem a mim. Tenho a ânsia de encontrar-se nas veredas do pensamento. É divisar clara a tua excelsa figura, olhando para mim no doce e suave magnetismo do olhar profundo que substancializa de amor os mais secretos pensamentos e desejos. Tu me entendes e o teu olhar de compreensão anula os meus pensamentos e os sofrimentos. Realiza as minhas aspirações, desperta a minha felicidade. Por isso, Jesus, procuro realizar-me atraindo-te a mim. Nesta hora, neste exato momento, peço que me envolvas com a tua presença. Pões a mão sobre mim e me abençoas amplamente. O meu ser, corpo, mente e alma está sendo abençoado por ti. Tua santa bênção, Jesus, significa para mim disposição para resolver problemas, alegria, otimismo, confiança em mim e em ti para sempre. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, se desejas. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Segundo Chico, nós estamos na família certa. Temos o companheiro certo, a companheira certa, os filhos certos, né? Os sogros certos, os vizinhos certos. Então, o acaso não existe, né? Você não entra numa família por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. Sim, já falamos em outros programas, e o próprio André Luiz fala que o lar, né, na nossa casa, muitas vezes é o cadinho efervescente de espíritos que não têm tantas afinidades assim,
e que você, por uma escolha também no mundo espiritual, por uma necessidade, pediu que voltassem juntos. No entanto, se desejas, pode transformar toda a aversão em amor, desde que decidas ajudá-los com paciência. Se até os animais que são irracionais, né, mesmo aqueles mais selvagens, costumam ser domesticados, quanto mais um ser humano. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, pode convertê-lo em amigo, desde que te disponha a auxiliá-lo sem proteção. Eu já contei isso aqui como experiência de vida. Meu trabalho como militar não é tão fácil assim. Então, na década de 80, ainda pior, né? Porque as pessoas falavam o que bem entendesse e sim senhor e não senhor, e você tem que calar a boca, aquela coisa toda. Aí, se respondesse, né, certamente uma punição severa, até mesmo a prisão. E eu sempre tive em mente, quando eu falar com uma pessoa difícil, eu fazia uma oração, pedia a Deus que eu abençoasse e o protetor espiritual dele que me auxiliasse no momento da conversa, no diálogo. E isso funcionava e funciona, né? Funciona muito. Aí a pessoa sempre recebia mais amável, às vezes sorrindo, enfim, diferente daquelas pessoas costumeiras do contato diário. Mas é porque você já vai preparando o terreno antes, vai pedindo a espiritualidade para amolecer o coração daquela pessoa para que ela te receba e te ouça. Isso funcionava e funciona. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas pela transfiguração e subalternidade em elevação, desde que te eduques, para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Às vezes reclamamos de tantas coisas, né? Sem razão. E quantos irmãos que estão às vezes adoentados, acamados, e nem por isso estão esbravejando provações muito mais duras do que as nossas. É preciso olhar a vida do próximo também, não no sentido de crítica, mas de aprendizado. Ainda hoje é possível encontrar sombras enormes. O obstáculo dos que não te compreendem, a palavra dos que te insultam, o apontamento insensato, ou as lágrimas que a prova redentora talvez que venha pedir. Mas pode usar o silêncio e a oração, clareando o caminho. Declara-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas que desejas, podes ainda agora começar na humildade e nas tarefas, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas, se desejas, podes tomar, em base de humildade, o serviço, a atitude necessária à justa renovação. Nós podemos mudar, né? Se queres mudar o mundo, comece por você, não pelo outro, né? O outro é a vida dele e ele vai decidir no momento certo. Nós não temos como nem podemos mudar a quem quer que seja, se a pessoa não quer mudar. Às vezes a gente aconselha determinadas pessoas que estão cometendo vários equívocos, acabando com a saúde, né? Principalmente aqueles ligados aos vícios de um modo geral. Mas se ele não quer, não adianta. O que você pode fazer é orar por eles. Isso nós devemos fazer sempre. Mais do que isso, não. A não ser que a pessoa venha até você pedindo sim um auxílio para melhora. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo que uma mãe, que o filho chegou para ela e disse: mãe, por favor, me interne numa clínica de tratamento, porque eu quero ficar desintoxicado de tantas drogas que eu uso. Então partiu dele. E a mãe ficou felicíssima, porque houve um interesse do filho dessa vez de se tratar. É um despertamento. Então ele se aproveita a oportunidade e vai correndo, né, para que ele não tenha uma recaída. Aproveita ali o momento para que ele saia dessa situação. Sente-se dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço, mas se desejas, podes
reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Trabalhe dignamente, ocupe seu tempo. Ultimamente eu tenho trabalhado tanto, com essas divulgações da doutrina e palestra e tudo mais, que eu brinquei com um amigo meu, não tem tempo nem para depressão, não sobra, não dá, não tenho tempo para isso. É lógico que eu falei de uma maneira jocosa, cara, de brincadeira. É real, pessoa que tem muita ocupação, ela não tem tempo para depressão, porque a mente está o tempo inteiro ocupada, Trabalhando, palestra, programas, gravações para o YouTube, treinamentos 2 vezes por semana, semana 3, no coral, peça de teatro, tem que memorizar textos, enfim. Então você não tem tempo para depressão. Afirma-te impossibilidade de socorrer os necessitados, mas, se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo a que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Igual nós temos a nossa querida Ana Vera Fratini, que confecciona roupinhas de bebê, lindinhos. Ela pega retalho, colchas, enfim, lençóis, tudo que ela pode aproveitar para auxiliar o próximo. Olha só, porque ela é uma costureira de primeira, aposentada, está em casa, aproveita para fazer o bem ao semelhante. Quantas mãezinhas, as que estão sendo mãe pela primeira vez, sem experiência, de enxovais, e ela fica sabendo, doa, completo. Quão importante isso! Então nós podemos fazer muitas e muitas coisas pequeninas, mas que servem muito. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, olha que importância. O esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, porque ajuda ao esclarecimento, A enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixa-se de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandonando a solidão, mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Então está aí, se desejarmos uma vida melhor, certamente conseguiremos. Quase de cada hora um poema de amor. E a nossa vida tem que ser calcada pelo amor. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que nos amar. Quando a gente amar o outro, nós estaremos nos amando. Como a gente se ama? Se eu perguntasse para vocês, qual a resposta vocês me dariam? Então eu me amo quando eu procuro ser uma pessoa melhor, quando eu procuro fazer a reforma íntima, crescer espiritualmente, e aí eu vou buscar os ensinamentos de Jesus para me transformar nessa pessoa melhor. Fazendo de cada hora um poema de amor. Renúncia vazia, terra seca. Se você não faz nada, pelo seu bem, nem pelo próximo, como se fosse uma terra seca, não vai produzir nada. Oração sem serviço, candeia apagada. Então, que adianta a gente ficar só orando, pedindo bênçãos, e não arregaçar as mangas para fazer alguma coisa para o nosso benefício, ou para principalmente o benefício do próximo. Então, como se fôssemos uma candeia apagada, que não vão produzir nada. Nós temos que ter um leque de oportunidade para ajudar as pessoas, não só materialmente, mas a gente pode fazer a nossa parte, fazendo a nossa doação, caridade de várias formas, Nós podemos ir a asilos, hospitais, ao também orfanato, olhar por um amigo que está doente, conversar com aquela pessoa desalentada. É uma oração. Trabalhar com as mãos e com a mente é oração. Alegria sem trabalho é a flor sem proveito. Que adianta a gente ter alegria e não produzir nada? É uma alegria oca, A gente é como se fosse realmente uma flor sem proveito. Não vamos nem aproveitar nem a beleza, nem o seu perfume. Cultura sem caridade é uma árvore estéril. Olha, a mesma coisa. Que adianta a gente entesourar conhecimento se não arregaçar as mangas e for fazer a caridade ao próximo? Bezerra de Menezes já diz muito claro
Não podemos só estudar. Temos que estudar, mas não é só estudar. Nós temos que colocar em prática. E a prática que exige para nós é a caridade. Precisamos ser uma árvore que dá frutos, né? Lembrar que tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? Então, a caridade é o nosso caminho, né? Sermão sem exemplo é trovoada sem chuva. Porque a gente vê trovoada e não chove, então nada, né? Porque aí, o que adianta eu falar palavras bonitas, né? Eu proferir uma palestra, por exemplo, e não fazer nada daquilo que eu estou falando. Então é um sermão sem exemplo, que não é oco. Então, quando você vai falar alguma coisa, você tem que ser o primeiro a fazer isso. Você tem que ser o exemplo vivo daquilo que você está falando. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Então, tribuna sem suor. Se não se esforçar para fazer qualquer coisa, é um nada, gente, é um nada. Vida sem ação, um enterro lento. Então você está lá num canto, não deixa a vida passar, não faz nada por você nem pelos outros, né? Então muitas vezes eu tenho uma amiga que ela tem a capacidade de fazer tantas coisas. Eu a chamo para fazer um artesanato para doação, levar a palavra amiga para outras pessoas. Ela se recusa. A vida dela, assim, passa sem motivação nenhuma, né? É como se ela estivesse realmente se enterrando viva. É um enterro lento. Filosofia sem bondade, é uma conversa vã. O que adianta você falar, né, sem ter aquele cunho da bondade? Mas uma bondade você professa, que você age, não é só palavra vã não, né? Talento oculto, fonte escondida. Jesus disse para a gente não esconder nosso talento. Nós temos oportunidade de fazermos muitas coisas e a gente não pode ocultar isso, nem para nós mesmos, que a gente vai deixar de usar aquilo que a gente tem de potencial, quanto mais deixar de fazer pelo... Fé parada é um vaso inútil. Não adianta, eu tenho fé, não opero em nada. Não, fé sem obras, ela é vazia. Tudo vai bater, se a gente for parar para pensar, é na caridade. Tudo que a gente tem que fazer por nós. Virtude sem movimento é um ninho morto. É uma virtude, mas você não põe ela em prática, é como se ela não existisse. Lição sem obras, museu de ideias. Lição sem obras. Então você aprende e não põe em prática. Tudo que a gente aprende, a gente vai colocar em prática. Quando a gente aprende o Evangelho de Jesus, é para fazer a caridade para nós e para o outro. É uma lição que tem que ser executada. Repara os recursos de que dispõe. Então, por exemplo, o que nós temos de bom em nós? Pensamento nobre. A gente tem que ter essa vontade de só pensar em coisas boas. Porque se eu penso coisas boas, vou agir da mesma maneira, não é isso? Conhecimento superior. Eu vou buscar esse conhecimento quando eu estudo. E eu tendo conhecimento, eu vou colocar em prática. E aí a gente tem a inteligência, então nós temos raciocínio pronto. Temos como dar as respostas às situações. Diretrizes claras. Quando a gente estuda, clareia para nós e aí a gente vê o caminho. Ouvidos experientes. Saber ouvir, saber discernir, saber através do que você ouve, você escolher o que é bom para você e o que não é. E nem tudo que a gente ouve é bom para nós, né? Olhos iluminados. É os olhos do amor. Nós vamos olhar tudo com amor, com os olhos de Jesus. Verbo fácil. A gente não tem o verbo fácil. Mas é questão de treino. Se eu dissesse para vocês que eu já fui uma pessoa muito tímida, mas que a minha mãe foi pouco a pouco me ensinando, pode ter vergonha de ninguém. Nós não somos nem melhores, nem piores do que as outras pessoas. E se a gente estuda, se a gente entende, a gente pode colocar o nosso pensamento para fora, sim, né? Movimentos livres, isso que nós precisamos, ter a liberdade de pensamento, liberdade de ação,
para que a gente possa sempre fazer o bem. Mãos seguras, ou seja, você tem segurança naquilo que você faz. Pés hábeis, é aquele que vai se movimentar, correr atrás dos nossos sonhos, das nossas pesquisas, da nossa busca de melhoramento. Então não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Não vamos ficar pensando em coisa que não vai render nada de bom. Nós temos que buscar utilizar a nossa inteligência, nosso amor, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, ouvido, nossa boca, para o bem. Cada criatura onde passa deixa o próprio reflexo. Muitas vezes, mais do que a palavra, nós somos exemplo para arrastar a nossa conduta. E a nossa conduta, estando de acordo com os ensinamentos de Jesus, só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. Se a gente não fizer nada, é um nada, é uma sombra, né? Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Nós temos condições de dissipar as trevas com as nossas palavras, nossas ações, o nosso pensamento. Cremos os ensinamentos de Jesus e vamos agir de acordo com isso. Nós vamos dissipar realmente as trevas. Cada hora pode fazer a dor menos amarga. A cada pessoa que você auxilia ou a você mesma, a gente vai diminuindo nossa dor, né? Cada hora pode fazer a luta mais construtiva. Então, a cada hora, a possibilidade, através do conhecimento, colocá-lo em prática, a gente vai transformando o nosso mundo e das pessoas. Imensos são os males do mundo. Não os agrave com o desespero. Porque se você se desesperar, você não vai agir. Você tem fé? Se você tem fé, você vai agir. Sabe da importância da oração, a importância de se modificar para ser uma pessoa melhor, você vai conseguir vencer todos os desafios e não vai se deixar abalar por qualquer desafio que tenha, né? Porque a gente tem que lembrar que a grande maioria de nós está na prova. Nós pedimos que nós vamos ter condições de executar nessa reencarnação força e coragem. Enormes são as mágoas dos outros. Não as multipliques com o fel da reprovação. Não podemos julgar ninguém. Nós não temos essa capacidade. Nós somos imperfeitos. Então, se as pessoas estão vivendo seus problemas, você não vai botar o dedo na ferida, não vai culpar, não vai julgar, vai tentar auxiliar na melhor maneira possível. Caso você não possa ajudar, porque a gente tem que ajudar com amor e sabedoria, faça uma oração. Onde estiveres, restaure, conserta, alivia, ampare e desculpa. Essa é a nossa meta. Fazer, agir, consertar, aliviar, amparar e desculpar sempre. Em qualquer circunstância, recordo Cristo, que passou entre os homens entendendo e ajudando. Jesus, né, ele disse que não veio para ser servido, e sim para servir. E ele compreendeu a cada um de nós e nos compreende. Mas o que nós temos que fazer é a nossa parte. Nós temos que procurar agir dentro dos seus ensinamentos, buscando sempre a ajuda, que ela sempre vem, e nessa proposta de modificarmos para melhor, a gente consegue. E ainda mesmo quando se viu condenado sem culpa, Jesus, né, pelo mesmo os homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando. Essa é a grande lição que Jesus disse. Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. E nós não temos condições de julgar ninguém e não podemos esquecer da importância do perdão. Torturado na cruz, mas de braços abertos. Tenhamos sempre os braços e o coração aberto para o nosso próximo, porque é isso que cabe a nós, nos amar e amar ao próximo. Assim estaremos amando a Deus, como disse Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso mesmo, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Se todos perdoassem. Imaginemos que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Podemos pensar, estamos tão longe disso. Ou ainda, que bela utopia. Pois bem, todo projeto se inicia com sua idealização, na mente ou no sonho. A Terra viverá esse dia. Confiemos. Não se trata de desejo, mas da certeza das leis maiores. Enquanto isso,
ficamos no plano da imaginação proposta pelos espíritos do bem, que nos detalham os planos do perdão. Se todos perdoassem, essa aventura grandiosa começaria em casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um. Por isso, estaria disposto a agir em apoio aos seus irmãos de caminho. Isso significa que para perdoar se faz necessária uma boa dose de compreensão, de entendimento, que começa no lar, que começa num olhar compassivo que enxerga cada um com suas particularidades, suas limitações, suas potências. Embora numa mesma família, somos espíritos do infinito. Trazemos bagagens diversas, objetivos distintos. Há compromissos em comum muitas vezes, mas cada um é um. A empatia está na raiz de todo o movimento de perdão. Não se trata de aceitar o mal, de passar a mão na cabeça ou fazer de conta que ele não existe. Perdoar começa com o não aceitar o mal em nossa casa mental, não permitir que ele ressoe nas cordas íntimas da alma e encontre morada em nós. Permitir-se o ressentimento prolongado é apenas aumentar a dor. É criar laços com uma ocorrência que nos machucou em algum nível sem necessidade. Perdoar é libertar-se desses sentimentos que apenas nos aprisionam. Assim, se desejamos pensar em um mundo onde todos perdoassem, esse perdão precisa começar nos lares. Em seguida, veríamos outros resultados. Por exemplo, no espírito de competição, no progresso das ciências, das artes e na efetivação dos negócios. Desapareceriam o golpe e a vingança no intercâmbio entre as pessoas e instituições, com o respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e com o estímulo incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, haveria melhoria na saúde geral. Haveria melhoria no equilíbrio e na longevidade. A compreensão recíproca substituiria o ressentimento e o ciúme, que, além de tudo, são terrenos propícios à obsessão e aos transtornos mentais de toda a natureza. Não é fácil. Não será hoje nem amanhã. Mas podemos começar agora com pequenos movimentos. Afinal, esse perdão aparentemente inatingível começa com pequenas atitudes. Desculpemos. Procuremos nos colocar no lugar do outro. Enxerguemos as pessoas com empatia. Não julguemos com tanta severidade. Lentamente perceberemos que estamos construindo as bases do perdão em nosso coração. Façamos isso ainda hoje. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, que saiamos da depressão, deste mal que atinge grande parte da população mundial. Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada, pois a depressão é curada pelo trabalho do amor. Então, quando estivermos passando por dificuldades semelhantes, já partindo para a depressão, devemos arregaçar as mangas e, a serviço do bem, auxiliar a todos os necessitados. Assim, este grande mal baterá em retirada, porque onde há amor,
as trevas desaparecem. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Então, boa noite a todos. Mael Pedrosa, muito obrigada aqui pela participação no programa. Mas eu queria fazer novamente um apelo. Como ele falou hoje, né, da Vera Fratini, que é uma pessoa que pega os retalhos e confecciona roupinha para os bebês, e a gente leva para quem faz a montagem dos enxovais. Eu e a minha irmã, Tainá, a gente está sempre pegando retalhos, né? Eu quero deixar aqui agradecimento para a Márcia Bertolato e a Marise, né, que é daqui, da casa, e nos deram muitos retalhos de lãzinha, e foram feitas muitas colchas e muita roupinha. E aí a gente pega os retalhos de quem possa doar, leva para a Vera Fratini, tem lá o Amor ao Próximo também, a Eva, que confecciona, e depois a gente distribui na Casa São Francisco, lá em Manuel Honório, e outros locais que montam enxovais. Então fica aqui meu pedido, né, de retalhos, e que vocês tenham certeza que vão ser bem direcionados e que vai fazer muita diferença na vida de muita mamãe por aí, né? E os bebês que estão chegando. Então, mais uma vez, obrigada por participar aqui, Pedrosa, desse programa maravilhoso, pedindo a Deus que abençoe todos nós e até o próximo programa. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado pelo apoio no programa. Boa noite para você e boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.